Bem-vindos, pessoal, a mais um Cast Point, o cast do seu entretenimento diário. Vamos agora a assuntos sortidos. Vamos começar com o Super Nintendo. É isso mesmo, o sucessor do Nintendo Entertainment System, que é o NES, conhecido no Japão como Famicom ou Family Computer. Foi batizado com o mesmo nome, acrescentado de Super. Então, Super Nintendo Entertainment System ou Super NES. E Super Famicom no Japão, como eles chamam, de Super Family Computer. Ele foi lançado no Japão no ano de 1990, nos Estados Unidos no ano de 1991 e só em 93 ele foi lançado na Europa, que era o mesmo modelo japonês. Então o modelo dos Estados Unidos não era o mesmo modelo dos dois. No Brasil ele oficialmente chegou apenas no fim de 93, que foi lançado pela Playtronic, que era a junção de duas grandes empresas, da Gradiente e da Estrela, que era a representante oficial aí da Nintendo aqui no Brasil na época. A Nintendo garantiu seu sucesso especialmente por manter velhos parceiros como Capcom, Konami, Tecmo, Square Enix, Koei e Midway, que mantinha exclusividade da Nintendo, como séries como Mega Man, Final Fantasy, e Dragon Quest. Anos depois, em 1996, o Nintendo continuou aí lançando mais videogames e lançou o Nintendo 64 em 96. Porém, ele não teve muito mais, não teve o mesmo sucesso aí do que
o Super Nintendo, que é uma raridade aí, que é uma coisa muito foda. Eu prezo muito o Super Nintendo, gosto muito de jogar Super Mario e outros jogos. Vou falar um pouquinho dos jogos mais conhecidos aí, eu já falei Super Mario World. Temos aí Chrono Trigger, Donkey Kong Country, Final Fantasy, Mega Man, Street Fighter, Mortal Kombat, Ultimate Mortal Kombat. Temos mais vários aí, como The Legend of Zelda, Top Gear, Contra e outros vários jogos aí que eu não vou lembrar todos. Porém, esses foram os que assim fizeram mais sucesso. Eu gosto muito de Super Nintendo. Pena que aí já ultrapassou um pouco. Porém, agora a gente pode jogar no nosso próprio PC, né? Que a gente pode colocar aí emuladores como Z Super NES ou Super NES 9X, que são muito bons, e a gente consegue jogar aí normal, só colocar um controle ou joga pelo teclado mesmo. E Super Nintendo é foda pra mim, é um dos melhores consoles aí lançados, mesmo com os gráficos não tendo o mesmo padrão de PlayStation 3, Xbox 360 e tudo mais. Porém, os jogos melhores vieram desse Super Nintendo. Vamos mudando de tema aqui agora. Vamos falar sobre vampiro versus lobisomem. É isso mesmo, um assunto polêmico. Qual você seria, vampiro ou lobisomem? Vampiro é um ser mitológico ou folclórico que sobrevive se alimentando da essência vital de criaturas, que geralmente é o sangue. Embora entidades vampíricas tenham sido registradas em várias culturas, possivelmente em tempos tão recuados quanto a pré-história, o termo vampiro se tornou popular apenas no século XIX, 2 séculos antes do que estamos agora. Então ele foi conhecido há pouco tempo aí, o vampiro. Eu cheguei a jogar um jogo que fala diferente aí da criação do vampiro. Era a história de Caim e Abel, e Caim foi castigado por Deus e tornado vampiro, e diante dele foram gerando os outros de sua família, e cada vez mais que eles eram afastados, quanto mais distante era o parentesco com Caim, mais eles perdiam poder. O jogo é Vampiro à Máscara, acho que alguns já devem ter escutado, ouvido, até jogado mesmo o RPG. E nesse jogo temos aí 13 clãs diferentes de vampiro. Temos o Nosferatu, Tremere, Toreador, Brujah, Assamite, Setites, Gangrel, Ravenous, La Sombra, Malkavian, Ventru, Tzimisce e Giovanni. E temos as facções do jogo, que são a Camarilla, que é os do bem. Então quem se envolve com a Camarilla são os Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere e Ventru. Temos o Sabá, que são os do mal, que é o La Sombra e Tzimisce. Temos os independentes, que não torcem nem para um nem para outro, são eles mesmos, que são os Assamite, Giovanni, Ravenous e Setites. Por ter aí um contra o outro, mesmo tendo um contra o outro, os vampiros têm um inimigo mortal, que são os lobisomens, ou lycantropo, que é do grego. São lendas de um homem que se transforma na lua cheia e só volta ao normal pela manhã. Então ele se transforma em um lobo, mas continua ainda como homem, aí andando em 2 pernas, não em 4. Temos aí também um famoso jogo que se chama Lobisomem o Apocalipse, que é um jogo de role play game ou RPG.
É muito legal aí o jogo, recomendo jogarem. Recomendo vocês saberem o que é RPG. Eu queria ser um vampiro. Eu quando eu jogava com a raça Gangrel. Eu recomendo aí vocês a verem aí o que é um RPG aí. Um RPG de mesa, não somente de computador. Mas e vocês, o que vocês seriam? Vampiro ou lobisomem? Eu tenho a minha opinião, eu seria um vampiro. Não queria ser. Me esqueci aí do que eu fiz à noite de lua cheia e voltar só pela manhã. Então por isso que eu queria ser um vampiro. E sendo que as habilidades do vampiro também são muito feras, né? Bom, um assunto não corresponde ao outro, são só assuntos aí aleatórios. Espero que vocês tenham gostado, espero que o som esteja melhor. Para aqueles que gostaram aí do primeiro vídeo, muito obrigado. Obrigado por quem se inscreveu, obrigado por quem assistiu. Dê like nesse vídeo, favorite para ajudar a divulgação. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. E esperem na próxima quarta-feira, que eu prometo que eu venho com assunto certo aí. Ou com assuntos aleatórios também é legal para o conhecimento. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham se divertido. Um beijo, um abraço, fui!